A revisão da vida toda foi um assunto muito comentado e muito procurado durante bastante tempo, principalmente quando chegou o auge ali em 2022, quando foi dada uma decisão favorável aos aposentados. E isso, né, trouxe mais expectativa. E expectativa por quê? Porque além de aumentar o valor da aposentadoria, e nós vamos explicar o porquê que isso vai acontecer, vamos relembrar isso para aquelas pessoas que ainda não sabem, e também gerar os atrasados. E aí, pô, tudo de bom, né? Você consegue modificar o valor da sua aposentadoria para daqui para frente você ganhar um pouco mais, e também você vai receber os atrasados decorrentes daquele tempo, porque a fórmula do cálculo ia mudar. Mas, antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E lembretezinho para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. É interessante que a gente faça aqui uma ilustração do que é a revisão da vida toda, para que quem não saiba ou tenha alguma dúvida, para se entender do que a gente está falando, né? Então a revisão da vida toda, de forma resumida, nada mais é do que você poder utilizar, né, o aposentado poder utilizar as contribuições anteriores a 1994. E por que seria essa possibilidade de fazer esse recálculo? Porque a legislação, a época que as pessoas se aposentaram, a última legislação anterior à reforma de 2019, ela estipulava que o cálculo das aposentadorias ele era baseado em 80% das maiores contribuições a partir do ano de 1994. E aí aquelas pessoas, né, aqueles aposentados que tinham contribuições maiores anteriores ao ano de 1994, eles tinham um cálculo menor do que se fosse utilizado os anos anteriores a 1994. Entrou-se com essa ação demorou algum tempo para ser julgada, como tudo que funciona hoje no Brasil, até parar no Supremo. E em 2022 teve uma decisão favorável aos aposentados, todo mundo ficou feliz, mais uma vez ressaltando, por quê? Qual seria o impacto positivo? Primeiro, imediato, seria a mudança do valor da aposentadoria, considerando que as contribuições anteriores fossem maior, você ia aumentar, e dependendo do período que você se aposentou, você teria uma diferença daquele período todo para cá. Então, isso, inclusive, foi motivo de muita discussão com relação a essa questão, já agora no finalzinho. Mas o INSS, ele questionou isso, não ficou parado com relação a essa questão, não, tá tudo bem, vamos pagar? Não foi nada disso. O que aconteceu? O INSS, dentro do prazo, ele impetrou um embargo, né, um recurso chamado embargo de declaração, e nessa análise do embargo de declaração, o ministro, na época, o ministro Zanin, o que ele fez? Ele deu favorável ao INSS, né, o voto favorável aos embargos do INSS, no sentido de cassar aquela decisão de 2022. Então ali já começou a mudança, né, mudou toda uma expectativa. E por que mudou, começou a mudar? Porque com essa mudança o voto favorável ao embargo da Previdência, que era contra essa decisão, nós começamos a ver que o Supremo ele já começou a mudar a decisão, e o processo da revisão da vida toda, ele ainda não tinha tido trânsito em julgado, ou seja, aquela decisão não tinha terminado, o processo não tinha se encerrado, ainda estava na fase dos recursos daquela decisão. Então existe sim a possibilidade de mudança. Então ali já começou a se mostrar que ia começar a ter novidades com relação a esse questionamento. E esse ano puxaram lá um julgamento que estava no arquivo de uma legislação que falava justamente sobre essa questão, e como já existia uma decisão favorável no sentido de poder utilizar as contribuições anteriores, seria coerente em que essa legislação ela fosse considerada inconstitucional. Mas muito pelo contrário, o que aconteceu? Ela foi julgada constitucional. Aí, além do desenho que estava começando lá nos embargos, a mudança, né, de comportamento do Supremo com relação a essa questão que já tinha sido decidida em 2022, passa a ter uma nova situação. Porque se essa lei é considerada constitucional, aquela decisão que foi considerada as contribuições anteriores, ela entra em conflito.
e entra em conflito, aí tem uma outra discussão, que é a questão da insegurança jurídica. A insegurança jurídica é quando você dá uma decisão, mas na frente você muda, e aí o sistema jurídico no país não sabe em que se apoiar essa decisão. Então isso vai gerando um monte de problemas. Nós sabemos que tem muitos processos tramitando com relação a essa questão. E aí as pessoas ficam mais ou menos, os juristas, né, o pessoal que trabalha tudo nessa área, no sistema judiciário, se deixa um pouco bagunçado, né, a direção e o entendimento, a interpretação dessa coisa, porque você vai num caminho, daqui a pouco você muda, você volta. E aí, nós observamos que essa questão da revisão da vida toda, ela ainda quando terminar de ser julgado esses embargos, possivelmente nós vamos ter, da mesma forma que nós tivemos a revisão do FGTS, que estava todo mundo esperançoso, que estava todo mundo falando que ia sair, que estava demorando a ser julgado, mas era uma expectativa boa, isso pode vir, com certeza, no mesmo caminho, e ao invés de continuar, né, porque já não tem mais nada aí de dúvida com relação a essa questão, uma vez que já foi considerada a legislação que fala que as 80 maiores contribuições a partir do ano de 2024 para a questão da média da aposentadoria, do cálculo do valor da aposentadoria, ela é constitucional, então você sabe que o resto é questão de tempo, né? Então, como esse julgamento ele estava previsto aí para continuar, a revisão da vida toda, continuar aí no primeiro semestre, e com essa mudança, né, que houve ali meio que interligação essa situação, entrou-se em recesso agora, o Judiciário, o STF também, e isso vai ficar para o segundo semestre. Só que há uma possibilidade, nós sabemos, e vamos falar aqui da questão real, tem uma possibilidade muito grande disso ficar engavetado, disso entrar e sair de pauta, porque essas matérias, que são matérias sensíveis ao governo, quando é uma matéria sensível às empresas, normalmente, via de regra, os segurados, os trabalhadores, sempre mesmo. Mas quando é matéria sensível ao governo, e por que você fala sensível ao governo? Nós estamos falando aí, inclusive existe uma discussão de valores, né? Segundo o governo, o impacto dessa decisão do Supremo ia dar um valor em torno de 430 bilhões, né, a mais de valor, não só no valor das aposentadorias, mas principalmente no valor das diferenças que seriam geradas. Já a corrente minoritária, né, que é a oposição que não é do governo, que justamente fala que esse cálculo não tem menor fundamento, que isso geraria aí em torno de 1,5 bilhão, então uma discrepância de 430 bilhões para 1,5 bilhão, quer dizer, então a gente não está sabendo aí quem é que está fazendo as contas certas, quem é que está com a razão. O fato é que, pelo que a gente tem visto, tem observado, da maneira que eles levam a condução dessas situações, aí nós voltamos a falar na questão dos processos que são sensíveis, sensível que já foi inclusive falado pelos ministros do Supremo, que a gente tem que eles têm que avaliar, inclusive, o equilíbrio econômico das contas do governo. Então, apesar de tudo, o que a gente vê é que essa decisão ela não está baseada somente na questão da lei. Se é certo, se é errado, se tem direito, se não tem, se é constitucional ou se não é constitucional. Está baseado basicamente em quê? Em outros fatores, né? Porque se você dá uma decisão e depois, mais na frente, essa decisão muda e as questões financeiras elas têm influência na questão do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, no tocante principalmente na análise da lei, como é que uma lei ela pode ser interpretada de uma forma há uns anos atrás e agora ela passa a valer, ser entendida de outra forma. Então, é baseado nessas questões que a gente entende que mais na frente, né, pode ser que ocorra outras mudanças, pode ser, mas o que nós estamos vendo aí é que está se desenhando uma decisão desfavorável, né? Isso sedimentando uma decisão desfavorável para os aposentados, sem contar, para finalizar, e aí eu deixo a critério de vocês avaliar, 2022 era o governo e 2023 passou a ser outro governo. Então, estamos vendo aí uma mudança de decisão também ligada à questão de troca de governo. Vocês decidem, é isso mesmo, não é? Isso é só uma coincidência? Um grande abraço e até o próximo vídeo.